Muito bem, voltamos ao segundo bloco do nosso Vai Renda Redação. Doutora Débora Vogt e doutor Felipe Fernandes. Doutora Débora, pensão. Houve uma modificação, voltar atrás, como é que hoje está consolidada essa posição? Vou resumir, né, doutora? De fato, existia a regra anterior. Em janeiro, a presidente editou a medida provisória que alterou bastante coisa e depois a medida provisória não se tornou lei na forma que ela editou. Ela voltou a ser um pouco benéfica, mas de fato ainda teve alterações significativas. A principal alteração é com relação à duração do benefício de pensão por morte. Hoje, para que o benefício de pensão por morte ultrapasse um tempo mínimo de 4 meses, isso no caso de cônjuge e companheiro, tá? Para os demais dependentes não tem alteração com relação à duração, mas no caso de cônjuges e companheiros, união estável, é que tem essa alteração da duração. Então, para que passe de 4 meses, que esse 4 meses então seria um tempo mínimo de duração da pensão, é necessário 2 requisitos, que é uma relação, seja de união estável ou de casamento por período superior a 2 anos, e que o segurado, o falecido, tenha tido um número mínimo de 18 contribuições mensais. Isso é novidade, nunca se exigiu o tempo mínimo de relação, tampouco se exigiu número mínimo de contribuições. Especificamente com relação a essa questão, só vou fazer um parênteses breve. Pode haver bastante dificuldade quando se tratar de união estável para o INSS reconhecer esse tempo de união, esse tempo mínimo de união. Quando se trata de casamento, provar que está 2 anos casados é tranquilo, tu apresenta a certidão de casamento, vai ter ali a data, tudo certo. Agora, quando é união estável, o INSS, seguindo a lei dele, seguindo a instrução normativa e a legislação, até pelo princípio da legalidade, ele exige um número mínimo de 3 provas documentais. Então, sempre já houve uma dificuldade de provar a união estável. Agora, a gente tem mais um entrave, que é, além de provar a união estável, provar que essa união já existia há 2 anos quando o segurado faleceu. Então, isso pode ser uma coisa que pode ser que venha a demandar bastante ações judiciais para discutir o preenchimento desse requisito, porque o INSS não aceita a prova somente testemunhal para provar a união estável. Bom, preenchidos esses 2 requisitos, que é o tempo mínimo de união de 2 anos e o mínimo de 18 contribuições pelo falecido, a pensão por morte vai ter a duração vinculada à idade do beneficiário. A lei traz uma tabela, um quadro, que de acordo com a idade do beneficiário vai ser vinculada à duração da pensão. Quanto mais novo for o beneficiário, menor vai ser a duração da pensão por morte. Hoje, a pensão só vai ser vitalícia quando a pessoa que for receber, o dependente que for receber a pensão, tiver idade igual ou superior a 44 anos. Então, isso é uma inovação bastante grande e vai restringir bastante a duração das pensões, porque a legislação previdenciária anterior sempre estabeleceu a pensão vitalícia, de forma enquanto perdurar a vida da pensionista. Isso é uma inovação bastante grande. Não vou conseguir me recordar de cabeça os prazos direitinho, mas o fato é que ela só vai ser vitalícia se ele preencher esses 2 requisitos e se a viúva ou o viúvo tiver mais idade igual ou superior a 44 anos. Bem, e doutor Felipe, nessa questão da pensão, então o que foi prejudicado realmente que falam em prejuízo e tal, foram as pessoas com menos idade. Fique bem claro, a regra é a mesma para o viúvo ou para a viúva, não tem diferença para homem ou mulher. Mas quando se fala em pensão, tradicionalmente se trata da figura da viúva. Até porque os homens, em média, vivem menos que as mulheres e têm uma mania inexplicável de casar com mulheres mais jovens, né? Então, aí acabam deixando viúvas. É mais comum do que uma mulher viúva do que um homem viúvo. Mas a regra é a mesma. Quem vai começar a ser prejudicado
se formos comparar a regra antiga com a regra nova, são os jovens viúvos e as jovens viúvas. Porque vamos imaginar uma situação hipotética, mas possível. Um casal jovem, 20 anos de idade, né? E um dos dois sofre um acidente e morre. O outro vai receber pensão pelo resto da vida, na regra antiga, né? E a outra pessoa, ela vai ter a vida toda pela frente. Ela vai constituir família, ela vai ter o seu emprego, talvez faça faculdade, enfim, depende da situação. Mas essa era uma situação específica, não é a mais comum, mas acontecia. E me parece que a intenção do governo é justamente acabar com esse tipo de situação, né? Se é justo ou se não é, eu acredito que isso tem que ser avaliado em cada caso, né? Mas a verdade é que, com a regra nova, realmente, quanto mais novo for o viúvo ou a viúva, menos tempo ele vai receber a pensão. Agora, que fique claro, se a pessoa enviuvou já com 44 anos, a pensão é vitalícia. E para os filhos, a pensão segue a mesma regra, se eu não me engano, até os 21 anos, é isso, né? Ou se forem inválidos, né? Os inválidos, enquanto perdurar a invalidez. Independente, né, da idade, daí, enquanto perdurar a invalidez, a incapacidade. Sim, mas respondendo a tua pergunta, basicamente é isso. Realmente, quem foi prejudicado especialmente foram os jovens viúvos, né? Esses vão ter muita diferença. Mas quem já recebia a pensão, não muda nada. Não muda nada porque tem que ser aplicada a legislação que é vigente na data do óbito, né? Acho que é importante a gente falar da questão do valor, que a gente estava conversando antes, né? Quando foi editada a medida provisória, que acho que foi em 1º de janeiro de 2015, né? A medida provisória previa que seria pago a metade do salário que o segurado receberia se estivesse aposentado, por exemplo. Mais uma cota parte de 10% por cada dependente. Essa regra não vigora mais, ela vigorou só num determinado período de tempo da medida provisória e foi alterado pela legislação atual, que é a forma que passou no Congresso Nacional. A pensão por morte continua sendo de 100% do salário de benefício, ou do salário que o segurado recebe se estiver aposentado, ou que se receberia quando for aposentado. O doutor Felipe, no intervalo, disse que ia fazer uma pergunta, que houve também nessa alteração da edição da medida provisória e do efetivo do recebimento pelo Congresso de uma legislação que exigia que para o auxílio-doença tivesse uma disposição anterior de 30 dias, que a empresa pagaria aqueles 30 dias, né, mediante atestado médico, e aí as empresas esperaram também, que são próprias empresas, e voltaram atrás. Hoje continua a regra normal, 15 dias de atestado, tal, a empresa encaminha para a Previdência. Eu achei muito interessante essa alteração, e fiz essa provocação ao Dr. Marcos, né? Porque, embora na nossa área de atuação do direito previdenciário, os nossos clientes sejam especialmente, praticamente, quase que exclusivamente os segurados, né? Na situação do auxílio-doença, que é quando o trabalhador fica impossibilitado de trabalhar por um acidente ou por uma doença, enfim, por problema de saúde, né? A regra antiga dizia que os primeiros 15 dias a empresa pagava o empregado em casa, né? E depois dos 15 dias o empregado era encaminhado para o INSS para receber o benefício, né? Quando ele tivesse alta, voltava a trabalhar e voltava a receber o seu salário. A medida provisória alterou esses 15 dias para 30 dias. Agora, 30 dias é férias, né? 30 dias é férias. E aí eu fico pensando assim, era mais ou menos assim, o sujeito chegava doente no consultório do médico, o médico dava uma olhada, se era um caso simples, dava um dia, dava 2 dias de atestado. Se era um caso complicado, ele dava 15 dias, ou 16. Por quê? Porque não sabia quanto tempo isso ia durar, e isso ia para o INSS. E agora, né, com aquela mudança, o que o médico vai fazer? Ia dar 31 dias? Ia dar 30 dias? Alguém tem que pagar essa conta. Né? E as empresas, como sempre, pagando a conta. Mas não passou. Né? O objetivo foi econômico, induvidosamente, né? E foi admitido, inclusive,
pelo presidente. Mas isso chegou a vigorar. Chegou a vigorar. Chegou a vigorar 3 meses, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas isso, sem dúvida, é passar o problema adiante, né? Passar o problema adiante. A responsabilidade para alguém cumprimentar com o chapéu dos outros, né? Mais ou menos. Nós vamos para o nosso segundo e último intervalo e já voltamos aqui com o nosso Varrendo a Redação, os nossos convidados Débora Becker e Felipe Fernandes.